Lendo a palavra bíblica, 1 Timóteo, leremos o capítulo 5. Senhor Deus e Pai, obrigado pelo seu amor, favor e poder. Fica conosco no instante desse dia, o dia vindouro, com tudo que eles te amamos e engrandecemos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Nós somos de Deus Pai, somos de Deus Filho, somos de Deus Espírito Santo. Amém. Bem, temos no capítulo 5, 25 versículos e dos versículos 1 em diante. Não repreendas ao homem idoso, antes exorta-o como a pai, aos moços como a irmãos, e às mulheres idosas como a mães, às moças como a irmãs, com toda pureza. Honra as viúvas, verdadeiramente viúvas, mas se alguma viúva tiver filhos ou netos, que estes aprendam primeiro a exercer piedade para com a própria casa e a recompensar a seus progenitores, pois isso é saudável diante de Deus. Aquela, porém, que é verdadeiramente viúva e não tem amparo, espera em Deus e persevera em súplicas e orações noite e dia. Entretanto, a que se entrega aos prazeres, mesmo viva, está morta. Prescreve, pois, assim essas coisas para que sejam irrepreensíveis. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Não seja inscrita senão viúva que conte ao menos 60 anos de idade, tenha sido esposa de um só marido. Seja recomendada pelo testemunho de boas obras, tenha criado filhos, exercitado hospitalidade, lavado os pés aos santos, socorrido a atribulados, se viveu na prática zelosa de toda boa obra. Mas rejeita viúvas mais novas, porque repetindo o versículo 11 que nos diz, mas rejeita viúvas mais novas, porque quando se tornam levianas contra Cristo, querem casar-se, tornando-se condenáveis por anularem o seu primeiro compromisso. Além do mais, aprendem também a viver ociosas, andando de casa em casa, e não somente ociosas, mas ainda tagarelas e intrigantes, falando o que não devem. Quero, portanto, que as viúvas mais novas se casem, criem filhos, sejam boas donas de casa e não deem ao adversário ocasião favorável de maledicência. 14, novamente. Quero, portanto, que as viúvas mais novas se casem, criem filhos, sejam boas donas de casa e não deem ao adversário ocasião favorável de maledicência. Pois, com efeito, já algumas se desviaram, seguindo a Satanás. Se alguma crente tem viúvas em sua família, socorra-as e não fique sobrecarregada a igreja, para que esta possa socorrer as que são verdadeiramente viúvas. Devem ser consideradas merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade, os que se afadigam na palavra e no ensino, pois a Escritura declara, não amordaces o boi quando pisa o trigo. E ainda, o trabalhador é digno do seu salário. Não aceites denúncia contra presbítero, senão exclusivamente sobre o depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Quanto aos que vivem no pecado, repreende-os na presença de todos, para que também os demais temam. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, os anjos eleitos, que guardes esses conselhos sem prevenção, nada fazendo com parcialidade. A ninguém imponhas precipitadamente as mãos, não te tornes cúmplice de pecados de outrem, conserva-te a ti mesmo puro. Não continues a beber somente água. Usa um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Os pecados de alguns homens são notórios e levam a juízo, ao passo que os de outros só mais tarde se manifestam. 25º e último versículo do capítulo 5 de primeira epístola de Paulo a Timóteo nos diz: da mesma sorte também as boas obras, antecipadamente se evidenciam e, quando assim não sejam, não podem ocultar-se. Pois bem, por meio desses 25 versículos nos fala o capítulo 5 sobre os deveres dos pastores para com várias classes de pessoas, do versículo 1 ao 2. Das viúvas, com ênfase do versículo 3 até o 16, acerca dos presbíteros
vários conselhos do versículo 17 ao 25. Estejamos atentos não só aos deveres dos pastores, mas principalmente em relação aos nossos próprios deveres. E, havendo necessidade de repreender, façamos como nos exorta, nos orienta, versículo 1 e 2. Não repreendas ao homem idoso, antes exorta-o como a pai, aos moços como a irmãos, às mulheres idosas como a mães, às moças como a irmãs, com toda a pureza. Estejamos atentos e passíveis de correção todos nós somos, mas fazei conforme a palavra do Senhor, corrigir com amor, da melhor forma possível, para facilitar o entendimento daquele que precisa buscar melhor caminho. E tenhamos a máxima contida em Provérbios que nos diz: aquele que corrige um sábio ganha um amigo por toda a vida, e aquele que corrige um tolo só alimenta a sua ira. Que Deus a todos abençoe e proteja. É o que desejo para a minha vida, para a vida de cada um dos meus familiares, nossa família consanguínea, nossa família cristã, nossa vizinhança, respectiva parentela, pessoas da vida do dia a dia, pessoas que Deus tem levantado como instrumento dele nas nossas vidas, pessoas que Deus tem nos feito instrumento dele nessas vidas. A você que acesse essa mensagem vindo da leitura bíblica, em Lendo a Palavra Bíblica, nesse canal, compartilhando conhecimento, pedimos de um modo especial, Senhor, pelas pessoas que estão lutando, clamando por saúde, pessoas que estão clamando por sobrevivência, pessoas que necessitam de teto, do conforto para o frio, do conforto quanto ao calor. E o Senhor, que tudo sabe, tudo vê, que esquadrinha os corações, continue sendo o que é, atento às nossas tantas necessidades, Senhor. Clamamos e agradecemos ao Senhor, o único digno de adoração. Eu e minha casa serviremos ao Senhor, nós somos de Deus Pai, somos de Deus Filho, somos de Deus Espírito Santo. Amém. Que Deus a todos abençoe. Um ótimo dia. Sucesso.